Graça e paz da parte do nosso Senhor Deus esteja sobre todos aqui presentes, nesta casa, esse espaço reservado para o louvor, para a adoração ao nosso Deus. Vimos aqui a casa do Senhor em atitude de gratidão eterna, pelo Senhor nos ter concedido o privilégio de sermos tornados, além de criaturas, também filhos seus, retirado dos caminhos, das trevas. O Senhor nos tirou e nos trouxe para andarmos na verdade, para andarmos na luz, para sermos aqueles que, eleitos na eternidade, para estarmos num mundo de trevas, para sermos a luz, representantes da luz do Senhor, esta luz que rompe as trevas do pecado, das maldições. E é nessa noite aqui que nós estamos também para agradecer a esse Deus por tamanhos feitos realizados para com seu povo. Eu espero que você tenha vindo com essa atitude, primeiramente de gratidão, e acima de tudo para louvar, para prestar a sua adoração em espírito e em verdade. Escola dominical pela manhã hoje, o pastor Alexandre mais uma vez nos trouxe profundas lições sobre adoração, sobre a igreja que adora, sobre esse sentido divino que o Senhor espera de cada um de nós enquanto igreja. A adoração em verdade, que ela deve ser cristocêntrica, adoração que deve ser também coletiva, comunitária. Por isso é importante que nós jamais deixemos de nos congregarmos para celebrar a comunhão entre os irmãos, que foi concedida única e exclusivamente através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela é eterna. Se fosse com qualquer outro tipo de mecanismos humanos, essa comunhão era uma comunhão fadada ao fracasso. Salmo 117 diz: louvai ao Senhor, vós todos, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Eu convido os amados, mesmo assentados, a fechar os seus olhos e orarmos, falarmos a esse Deus nesse instante. Pai Santo, Deus amado, Deus Altíssimo, mais uma vez, ó Pai, aqui nesse dia, na Tua casa, nós nos encontramos porque Teu Espírito nos encaminhou para que aqui estivéssemos, ó Pai, e queremos, antes de tudo, declarar, não só com as nossas vozes, mas com as nossas vidas, Senhor, a nossa gratidão eterna pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas provisões. Como diz o cântico, nada, absolutamente nada tem nos faltado, mesmo vivendo em dias tão delicados e complicados e tão dolorosos esses dias na terra. Mas o Senhor é conosco, o Senhor é a nossa confiança, o Senhor é a nossa segurança, é o nosso auxílio na tribulação, é a nossa estrutura. E é por isso aqui, ó Pai, que nós queremos nessa noite declarar a nossa eterna gratidão e o nosso amor por aquele que nos amou primeiro. Por isso, ó Pai, aceita o culto nessa noite, que é prestado exclusivamente à Sua pessoa, para que, ó Pai, nós estejamos aqui não para sermos agradados ou agraciados com esse culto, mas que nós possamos ser, ó Pai, cultuadores a um Deus que não divide a sua graça com ninguém, que não divide a sua glória com ninguém. A esse Deus que está presente, a esse Deus que está em nossos corações, é que nós rogamos, pedimos e agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor com o ministério de louvor, mas não só o ministério, né? A gente tem percebido que a igreja tem ficado um tanto quanto silenciosa nos cânticos. As máscaras não são a proibição para louvar ao Senhor, viu? Pode louvar mais alto com a máscara,
que fica igualmente belo. Então louvemos ao Senhor, viemos aqui para isso. Amém? Louvemos ao Senhor. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Amém, louvado seja Deus. Cântico bonito esse. É novo? Que bom. Tem nem 200 anos não, né, Namandinha? Maravilha, né? A gente celebra as nossas boas e felizes lembranças de juventude e adolescência, quando sempre entoamos os cânticos que marcaram não só a minha história, mas a história de muita gente, pelo menos aqueles que estavam na casa do Senhor na década de 80, né? Nas duas metades. Eu convido aos amados irmãos, aqueles que puderem, a ficar de pé e para ler um versículo apenas comigo, esse momento de contrição da nossa liturgia, Provérbios 28, capítulo 28, verso 13, esse instante litúrgico em que nós separamos para que nós, enquanto pecadores que somos, redimidos, é verdade, e não esqueçamos dessa condição de que o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos trouxe para andarmos na luz, e para sermos luz temos esse compromisso
Amém? Enquanto igreja, a igreja do Senhor, ser imitadora de Cristo, não por imitar como seja um teatro, que todo teatro é ficção e mentira, mas sim uma imitação por amor, mediada pelo amor eterno de Deus. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões, ou os seus pecados, as suas iniquidades, né, como queiram, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Podemos ler todo mundo junto, independente das versões? Só um versículo, né? Leiamos: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o momento, irmãos, essa é a hora, essa é a oportunidade que nós temos a mais. Evidentemente que você não só pode, como deve fazer isso constantemente, esse exercício diário de reconhecimento de que nós precisamos sempre estar alinhados com as verdades dos princípios celestiais. A igreja do Senhor não pode se dar ao luxo, e esse luxo entre aspas, de estando na terra, ser igual, andar conforme, tomar a forma, como o apóstolo dizia, não vos conformeis, ser parecido com as coisas que se fazem neste mundo tenebroso, um mundo mediado pela mentira, um mundo comandado pelo príncipe da mentira e das trevas, que é Satanás. Provérbios foi escrito por um cidadão considerado muito sábio, que possuiu tudo, que teve tudo, que tudo que ele olhou, ele quis e comprou, aquilo que o coração dele desejou, ele trouxe para si, rico, milionário, poderoso, um rei, absolutamente rico, nada faltava do ponto de vista material, mas ele traz aqui profundas lições, sobretudo depois de ter vivido tantas experiências com as verdades, entre aspas, as mentiras deste mundo tenebroso. Então ele chega a essa conclusão: não foi o dinheiro, não é o poder, não é a capacidade que você tem intelectiva, não é o que você representa para esse mundo que vai lhe dar uma condição estável espiritualmente com Deus, mas é sim a sua capacidade de você reconhecer que você é pecador, revelar a Deus essas suas iniquidades e transgressões, arrepender-se dela, confessar a Deus. Você precisa jogar isso para fora, você precisa dizer para Deus isso. Nós já repetimos isso aqui várias vezes, e algumas pessoas ainda têm essa dificuldade de entender por que eu devo falar o meu pecado para Deus, se Ele sabe. Ele sabe tudo, antes de nós, depois também vai continuar sabendo, mas o Senhor espera de nós uma atitude que comprove a nossa total rendição ao seu poder, à sua capacidade de nos perdoar. Porque perdão, irmãos, não é do pastor, o perdão não é do conselho, a capacidade de perdoar não é de igreja nenhuma, de clero, de qualquer coisa que seja. O perdão divino e verdadeiro só vem de Deus. É a Ele que você tem que confessar. Amém? Mas tem que deixar o pecado. Só falar e continuar depois a fazer não alcança misericórdia, é o que Salomão escreveu. Então eu desejo que nesse instante você faça isso de coração. Visite o seu íntimo, aquilo que mais lhe atrapalha na sua vida. Você sabe qual é, você sabe o seu ponto frágil, você sabe o calcanhar de Aquiles que você tem, você sabe o seu ponto fraco, você sabe, Deus sabe, Satanás também sabe qual é aquilo que lhe deixa fragilizado, qual é aquela proposta indecente que vem e você diz, opa, e às vezes até cai. Feche seus olhos agora onde você está, pense nisso, fale com Deus nesse instante, que Ele é rico e misericordioso em perdoar. O que encobre a transgressão não prospera, jamais, mas o que confessa e deixa e larga a prática do pecado alcançará misericórdia. Senhor Deus, Tua palavra, ó Pai, não só nessa passagem, mas em outras diversas passagens,
em outros momentos, e tu mesmo, Cristo, quando esteve na terra, falou sobre, ó Pai, a nossa condição de pecadores. E fala também, nos exorta, da necessidade, ó Pai, de estarmos atentos sempre para aquilo, ó Pai, que este mundo nos oferece. Para estarmos, Senhor, sempre alerta para as propostas indecentes, malignas que este mundo nos oferece diariamente. Meu Pai, o nosso coração, ele é desesperadamente enganoso, como disse o profeta. E nós, sabendo disso, Senhor, nós nesse instante queremos que tu, ó Pai, que derrame a tua misericórdia e o teu perdão sobre o teu povo. E o Senhor não nos trate jamais segundo, consoante as nossas práticas pecaminosas. Que o teu perdão, ó Pai, esteja sempre sobre cada um. Que o teu olhar misericordioso repouse sobre nós. Que as tuas misericórdias nasçam a cada dia pela manhã, ó Pai, e ser o motivo único de nós não sermos consumidos, dada a pecaminosidade, o nível do nosso coração, do nosso pensamento maléfico. E nesse instante, ó Pai, o teu povo está aqui na tua casa. Tu sabes o coração de cada um, tu conheces, tu sondas, é o escrutínio mais secreto da alma nossa, é o Senhor que sabe. Por isso, ó Pai, eu te suplico que o Senhor ouça os teus servos e servas nessa noite, nesse instante, e que, conforme a tua santa e soberana vontade, ó Pai, tu possa, como sempre, liberar o perdão para todos nós. Mas, ó Pai, eu te rogo também que a cada um de nós aqui presente, Senhor, que nós possamos, além de confessar o nosso pecado e desejar, ó Pai, esse perdão, nós também corramos para não pecar mais contra Ti, para guardar a Tua palavra, para meditar na Tua palavra, para buscarmos ser íntimos de Deus, para convivermos diariamente com um Deus que é grandioso em perdoar, mas também é justo, um Deus que perdoa, mas um Deus que não tolera e não faz concessão a pecado de ninguém, mas de ninguém mesmo. Por isso, ó Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos dá força para que nós possamos, Senhor, continuarmos de pé, com os nossos pés na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Nos perdoa, ó Pai, é o que nós te pedimos, te suplicamos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar, louvemos junto com o Ministério de Louvor. Eu quero ser
bem, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos alegramos muito mesmo na presença do Senhor. O salmista fala que ele foi tomado de uma alegria quando foi convidado a ir à casa do Senhor. Eu espero que essa alegria seja também a sua, de estar aqui conosco, porque é sempre um prazer grande para nós recebê-lo aqui nessa noite. Você que nos visita, principalmente, eu quero que você fique inteiramente à vontade para louvar ao Senhor, adorá-lo juntamente conosco. Estamos sim na presença do Senhor, e na presença dele a alegria, infindável, a alegria sem medida. Por isso nós queremos externar sim a nossa felicidade em recebê-lo. Como ainda não estamos podendo estarmos saindo dos nossos lugares, como uma receptividade que nós fazíamos sempre no passado, devido às questões sanitárias, mas eu quero convidar os irmãos a ficar em pé e vamos louvar o Senhor mais uma vez e nos alegrarmos celebrando a comunhão e a unidade em Cristo Jesus. Sejam sempre muito bem-vindos à casa do Senhor, e agora eu espero que estejam mais confortáveis ainda, Regis? Com esses bancos belíssimos, com esses estofados. No final do culto a gente fala sobre isso. Então, seja sempre muito bem-vindo à casa do Senhor para louvá-lo e engrandecê-lo. Louvemos ao Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Para o alvo eu vou, a coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Os irmãos podem assentar-se.
Para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o meu Senhor quando clama seu nome. Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou feliz em poder inaugurar aqui esse púlpito novo, não é? Eu estava dizendo ao presbítero Aristarcos, vamos lá para cima, porque afinal de contas gastar 84 mil para ficar aqui só olhando, não é? Então é para ser usado, assim como os bancos também, é um presente de Deus. Acredito que Deus de fato quer o melhor, né? Assim como a gente cuida tão bem da nossa casa, comprando e trocando móveis, às vezes de ano em ano, por que isso também não pode ser feito na casa do Senhor? Meus amados e minhas amadas,
Espero que você esteja feliz aqui nessa noite, ter vindo aqui adorar o nosso bendito Senhor, nesse culto tão singelo, tão maravilhoso e tão agradável, não é verdade? Um culto muito bom de a gente estar aqui, não é? Servindo a Deus e adorando ao Senhor. Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor para a mensagem dessa noite, que nós vamos pregar no profeta Malaquias. Profeta Malaquias, no capítulo de número 1. Profeta Malaquias, no capítulo de número 1. Vamos ler dos versos 6 ao verso de número 14. Mesmo assentados, com toda reverência, eu vou ler um versículo e você lê outro versículo, e assim por diante. Vamos ler do verso 6 ao verso de número 14, do capítulo 1 do profeta Malaquias, onde nós vamos falar sobre os perigos de oferecer a Deus um culto inglório. Certo? Os perigos o quê? Os perigos de oferecer a Deus um culto inglório. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo aqui na versão NVI, a nova versão internacional. Então você pode talvez achar um pouco diferente a leitura. O texto começa dizendo: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Os irmãos, verso 2. Vamos lá, irmãos, certo? Eu vou ler o verso 3 agora. A minha versão é diferente. Talvez você perceba aí que não está batendo muito com a sua, porque a minha é outra versão, NVI. Mas eu vou ler o verso 3, vocês vão ler o 4. Mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Verso 4. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos.
E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Amém. Só corrigindo, eu tinha dito do verso 6 ao 14, mas na verdade era do verso 1 ao verso de número 14. Meus amados irmãos, de tempos em tempos, a gente sabe que costuma surgir nas igrejas novidades. Coisas novas para tentar atrair as pessoas, como que se as pessoas se cansassem do culto simples a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui esteve, ele foi simples em tudo que fez. E morreu da forma, mais trágica possível. E eu fico pensando que tudo que o nosso Senhor Jesus sofreu por amor de nós, e nós devemos a Deus todo o louvor e toda a glória. Mas para que isso seja feito, para que a glória seja dada a Deus, nós não precisamos enfeitar muito o culto ao Senhor, porque nós podemos incorrer no perigo de estarmos oferecendo a Deus um culto inglório. Nesse livro que nós acabamos de ler, profeta Malaquias, ele foi um profeta conhecido como profeta pós-exílico, contemporâneo de Esdras e de Neemias, que profetizou no período após o exílio do povo judeu na Babilônia, em que os muros de Jerusalém já haviam sido reconstruídos, levantados. E a mensagem do profeta Malaquias, por volta do ano 455 a.C., era a seguinte: o profeta Malaquias, ele tinha por finalidade conduzir os israelitas da apatia religiosa aos princípios da lei mosaica. Isso porque, meus amados irmãos, na época de Malaquias, o profeta percebeu que as condições do povo eram bem parecidas com as condições do povo também na época do profeta Neemias. Havia se espalhado entre o povo uma verdadeira apatia espiritual, uma verdadeira letargia espiritual. E essa apatia incluía algumas coisas, como por exemplo, o desprezo dos sacerdotes pela santidade. A gente vai ver isso lá em Neemias, também contemporâneo de Malaquias, no capítulo 13, do verso 1 a 9, onde Neemias denuncia ali o desprezo dos sacerdotes pela vida de santificação, pela santidade. Assim também como o relaxamento do povo em deixar de trazer à casa do Senhor os dízimos e ofertas. Nós também temos uma denúncia lá em Neemias acerca disso, capítulo 13, do verso 10 ao 13. E os casamentos mistos que estavam acontecendo entre o povo da aliança e os gentios. Também vemos essa denúncia em Neemias capítulo 13, do verso de número 23 ao 28. De forma que o culto estava sendo profanado. De fato, o culto estava sendo inglório e alguma coisa precisava ser feita. Os muros já haviam sido reedificados, o templo já havia sido levantado, mas o templo da vida das pessoas continuavam derrubados, destruídos. Malaquias então vai denunciar esse problema. Ele começa no verso de número 1, trazendo até uma palavra de elogio, dizendo, não é, que o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Verso de número 6, o filho honra o pai, o seu pai, e o servo o seu senhor. Ou seja, Malaquias começa a conquistar aqui
a atenção dos sacerdotes antes de trazer a denúncia. Malaquias, ele vai falar aqui acerca da afeição, vai falar acerca do respeito, mas os sacerdotes não demonstram amor, nenhum tipo de amor ou respeito a Deus. Então, desde o início, a gente sabe que Deus sempre tratou Israel como um filho amado. Tirou esse povo do Egito, deu a eles uma herança, proteção, revelação sobrenatural, uma missão especial. Mas o povo virou as costas para o Senhor. Então há aqui uma denúncia de uma ingratidão inegável daquele povo. Como foi que Israel retribuiu ao Senhor o seu amor gracioso? Do amor de Deus, o profeta agora volta-se para a ingratidão do povo. Ele vai dizendo: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos. Há aqui, irmãos, uma ingratidão inegável. Deus tratou o povo tão bem, mas não houve honra por parte do povo, nem respeito a esse Deus maravilhoso. O que houve foi, na verdade, uma profanação abominável. O principal motivo com que Malaquias escreve ao povo é para denunciar essa profanação abominável. Falamos hoje aqui pela manhã, lembrando do breve catecismo, da sua primeira pergunta, que o fim principal do homem é glorificar a Deus, que o culto é a essência da vida cristã. A adoração, ela vem antes de missão, porque Deus vem antes do homem. E exatamente essa adoração, esse culto estava sendo deturpado. Por isso que nós queremos falar sobre esse perigo, irmãos, que a gente pode inclusive ver nos dias de hoje, de oferecermos a Deus um culto inglório. O primeiro perigo que a gente percebe aqui no culto a Deus, que a gente tem que cuidar, é o perigo de nós termos uma liderança decadente. Esse é o primeiro perigo. Porque a gente sabe que a liderança, ela é a base, o sustentáculo, os pilares da igreja. Quando a liderança é decadente, a igreja também o será. E quando eu falo de liderança, eu não estou me referindo apenas aos diáconos, não estou me referindo apenas aos presbíteros, eu estou me referindo a todos aqueles que de alguma forma têm um papel de liderança na igreja, seja a presidente da SAF, seja a diretoria da SAF, os líderes dessa diretoria, sejam os irmãos da liderança aí da mocidade, seja da UPH, a liderança precisa ser uma liderança santa. É o que não estava acontecendo aqui nessa época em que Malaquias traz essa profecia. Então, o perigo de uma liderança decadente se vê aqui, no fato daqueles líderes fazerem a Deus, a obra de Deus, sem andar com Deus. O verso 6 e 7 diz: o filho honra seu pai, o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me dá? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Havia, amados irmãos, ali entre os sacerdotes, aqueles sacerdotes, eles tinham perdido completamente, aquela liderança havia perdido completamente o relacionamento pessoal com Deus. Eles eram profissionais sem fidelidade na palavra, sem vida. Eles tinham se corrompido doutrinariamente, inclusive moralmente também. Eles faziam o contrário de tudo aquilo que a lei ensinava. E aqui a gente percebe que naquela época a teologia estava distorcida da vida. Chamam Deus de Pai e Senhor, mas não honram nem o respeitam. Inclusive, como diz aqui o verso de número 1, a gente percebe que a apostasia, amados irmãos, ela sempre começa
na liderança. As falsas doutrinas começam nos seminários, descem aos púlpitos e aí destrói, mata a igreja. Por isso que a liderança precisa estar atenta às novas gerações. A gente tem percebido, tem de fato desprezado o ensino fiel da Escritura. Pede a Deus prova do seu amor, como diz aqui o verso 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Ou seja, o povo está perguntando, o Senhor nos amou mesmo? Pedindo prova do amor de Deus. O Senhor de fato nos ama, mas Deus sempre se mostrou amoroso, mas eles faziam exatamente o contrário. Pediam prova do amor de Deus, queriam saber, inclusive, em que eles haviam desprezado o nome de Deus, como diz o verso 6, em que nós havíamos se desprezado. Eles querem saber em que eles haviam profanado o nome de Deus, o verso 13, trazendo comida impura ao meu altar. Eles estão, irmãos, errados, mas eles não admitem a culpa. Eles se colocam aqui como na defensiva, eles se colocam aqui como dizendo, não, nós não estamos fazendo nada de errado. Onde é que está o problema? E a gente vê que o desvio da teologia, ela desemboca sempre no desvio da moralidade. E aí, quando isso acontece, a gente vai ver as pessoas partindo para o liberalismo, partindo para o sincretismo, para uma ortodoxia morta, que desemboca em uma vida relaxada. Foi assim que aconteceu na Europa, não é? Quando Nietzsche começou a trazer uma mensagem, divulgando a mensagem de que Deus estava morto. E hoje a Europa, que é o berço do cristianismo, as igrejas estão sendo vendidas, se transformando em bares, se transformando em bordéis. E o cristianismo, berço, não é, da reforma protestante, está se acabando, porque o liberalismo teológico tomou conta da liderança ali. Que Deus nos livre. Mas o perigo da liderança também, além, e a gente vê que o profeta Malaquias está denunciando o perigo de se fazer a obra do Senhor sem andar com Deus, a liderança decadente. Mas um outro ponto da liderança decadente era o perigo da liderança ser uma maldição ao invés de uma bênção. Eu estou no ponto 1, estamos falando do perigo da liderança ser decadente, oferecendo a Deus um culto profano e sendo uma maldição ao invés de uma bênção. Então, a liderança, meus amados irmãos, ela jamais é neutra. Ela é uma bênção ou ela é uma maldição. De forma que o líder do povo precisa estar atento à sua vida e perceber o que ele está sendo. Sempre que a liderança é um exemplo positivo, o povo vai seguir os seus passos. E sempre que o líder transgride, ele é um laço de desgraça e de tristeza para o povo. A liderança, ela é como um espelho. A vida do líder é a vida da sua liderança. Mas os pecados do líder são os mestres do pecado. Líderes apáticos vão produzir também, de forma muito clara, crentes apáticos, mundanos, vazios e omissos. Deus está mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Vida é mais importante, irmãos, do que trabalho. Piedade é mais importante do que atividade. A denúncia do profeta Malaquias repousa sobre essa vida apática. Então, o primeiro perigo do culto que a gente identifica aqui, o primeiro perigo de se oferecer a Deus um culto inglório, é quando a liderança é uma liderança decadente. O culto é inglório, o culto é profano, o culto não está de acordo com a Escritura quando a liderança é decadente. Mas uma segunda coisa, o culto também é inglório quando há o elemento da racionalização.
quando há o elemento da racionalização. Veja aí os versos de número 6 e 7. Mais uma vez, o profeta vai dizer, não é, que havia, não é, se o pai, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? No dicionário de português, racionalização é o procedimento de teor defensivo através do qual uma pessoa demonstra uma explicação plausível ou moralmente aprovável para ações, comportamentos, sendo que os reais motivos não são percebidos. Então a gente percebe o perigo de se praticar o mal sem parecê-los. E aí a gente vê o povo judeu dizendo, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Havia uma apatia com relação aos problemas que eram evidentes, que estavam ali de forma muito clara, mas havia uma apatia por parte do povo. Então o profeta Malaquias denuncia esse pecado, e aqui ele faz uso, não é como se ele estivesse em um tribunal. A acusação aqui é feita, eles não honram a Deus como Pai, eles não respeitam a Deus como Senhor, eles profanam a mesa de Deus e não se arrependem disso. Como diz o verso 7, eles tinham os olhos fechados, eles tinham o coração endurecido, eles retrucavam, em que desprezamos nós o teu nome? Em que te havemos profanado? Verso 7. E aí a gente lembra que algo parecido aconteceu com Caim. Lá em Gênesis, capítulo de número 4, vocês conhecem muito bem, do verso 1 ao verso 7, Caim ofereceu a Deus uma oferta em glória, uma oferta profana, uma oferta não aceitável, um culto não aceitável a Deus. Ele foi repreendido pelo Senhor, mas ao invés de mudar de vida, ele endureceu ainda mais o seu coração. Então Caim ofereceu um culto a Deus, sem observar os preceitos de Deus. Ele foi repreendido, mas ainda assim trouxe um sacrifício incruento. Caim ofereceu um culto a Deus com um coração cheio de ódio e de inveja. E aí o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, 1 João, queria que vocês abrissem, João faz um registro desse fato acontecido ali com Caim. No seu capítulo de número 1, 1 João, capítulo de número 3, verso de número 12. O apóstolo João, ele diz assim, no verso de número 12: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Caim se apresenta a Deus oferecendo também esse culto em glória. Então, irmãos, havia esse perigo de não se aceitar a repreensão. Ou seja, esse é o perigo da racionalização. E aí a gente começa a lembrar que, assim como Caim também, nós temos, por exemplo, os filhos de Eli, que foram destruídos porque profanaram o culto divino. Isto está lá em 1 Samuel capítulo 4. Coré, Datã, Abirão também foram mortos porque ofereceram fogo estranho ao Senhor, em Números capítulo 16. Então a Escritura, irmãos, está repleta de exemplos de pessoas que ofereciam cultos profanos ao Senhor. Então nós não podemos enveredar nesse perigo da racionalização, transformar o culto em alguma coisa sem sentido, transformar o culto em algo que a gente não compreende. Diz a Escritura que o nosso culto deve ser oferecido a Deus como um culto racional. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. A gente precisa fazer da forma correta. A gente não pode racionalizar, amados irmãos. Terceira coisa, um outro perigo também agora nos versos 8 do nosso texto, 9 e 10, que é o perigo da impureza
na vida do adorador. Esse era outro perigo ali presente na época do profeta Malaquias, que ele denunciou. Os adoradores estavam vindo até o Senhor adorar a Deus com suas vidas impuras. E aí o verso 8 vai dizer: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Não é? Será se você oferece a alguém, é capaz de oferecer, ir para uma festa de aniversário e oferecer algo velho, algo usado? Como nós nos apresentamos diante de Deus? Como a nossa vida é apresentada diante de Deus no momento do culto? E o verso 9: e agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Veja que a palavra de Malaquias é uma palavra dura. Ele chega até aqui a propor a possibilidade de dizer: olha, é melhor nem ter culto, é melhor fechar as portas da igreja. É melhor que vocês nem venham, porque para vir desse jeito, não venham. Não se apresente a Deus, não se apresente ao Senhor, não tragam ao Senhor um culto impuro, não é? Não venham diante do Senhor com a vida impura. Eu, diz o verso 10, não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Pessoas que passam a semana em casa vendo vídeos pornográficos, pessoas que, não é, têm um comportamento terrível, maridos que agridem a mulher, que é bruto, ignorante, não é, usando aquela linguagem bem lá do sertão, cabra bruto, tratam a mulher com desamor, com desprezo, e vice-versa também. Depois chegam na igreja para oferecer um culto a Deus com a vida impura. Pessoas que são desonestas nos seus negócios, pessoas que são fraudulentas, e muitas dessas pessoas às vezes se apresentam a Deus, para cultuar o Senhor. O culto, amados irmãos, precisa ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A quarta coisa, a terceira é o perigo da impureza na vida do adorador. Vejam que aqueles sacerdotes estavam se oferecendo a Deus com uma vida impura. A quarta coisa, o perigo de se oferecer para Deus o resto e não as primícias. Oferecer o resto, irmãos, é fazer de todo jeito, não é? Diz a palavra do Senhor lá em Malaquias: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos fazer para Deus sempre o melhor. Deus não aceita nada menos do que o melhor. E aí veja que o profeta está denunciando isso. As pessoas estavam trazendo ofertas, animais defeituosos, inclusive até carniça, animais podres, para oferecer no altar do Senhor. E Malaquias está denunciando isso. Vocês sabem que naquela época os sacrifícios precisavam ser de animais perfeitos, sem nenhum defeito, mas o povo estava trazendo ofertas maculadas, ofertas impuras, que Deus não aceitava. Vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. O povo estava trazendo isso para a mesa do Senhor. Verso 9: agora, sacerdotes, tente apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Será que Deus está recebendo a sua oferta? Que tipo de oferta você está oferecendo a Deus? Que tipo de serviço você oferece a Deus? Como você vê as responsabilidades que lhe foi colocada para você executar dentro da casa do Senhor? Como você recebe, não é, as atividades que você tem
na igreja do Senhor Jesus? Como você executa essas atividades? De todo jeito, em cima da hora, de toda forma? Como você faz as coisas para o Senhor? Há o perigo, irmãos, no culto, de a gente oferecer para Deus o resto e não as primícias. Deus quer de nós as primícias. Deus quer de nós a excelência. Deus quer de nós o melhor. Se você não tem esse pensamento, então não se envolva com as coisas do Senhor. Se você faz de todo jeito, não faça, porque Deus não vai aceitar a sua oferta. Malaquias estava denunciando esse pecado. Deus não pode ser enganado pelos seus adoradores. E aí a gente vê que no versículo de número 14, Deus examina o coração das pessoas. Verso 14, o texto diz assim: a gente pode enganar a nós, aos outros, mas a Deus ninguém pode. Maldito seja o enganador, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Não podemos, irmãos, enganar a Deus. Cada um de nós que estamos aqui neste templo, nessa noite, Deus sonda cada um dos nossos corações. Deus sabe como Ele está. Você pode enganar qualquer pessoa, não é com a sua aparência, não é com a sua roupa bonitinha, não é com o seu modo piedoso de ser, mas às vezes lá dentro do seu coração existem pecados que precisam ser tratados, que precisam ser abandonados, que precisam ser confessados ao nosso Senhor. É por isso que nós temos nos nossos cultos o momento de contrição. É para que a gente possa corrigir e para que a nossa oferta seja recebida a Deus. Mas a gente não pode apenas expressar a Deus um remorso. O perdão precisa ser verdadeiro e genuíno. Uma quinta coisa, o perigo de se honrar mais aos homens do que a Deus. Versículo 8 e 9 diz: na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também vocês não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Ou seja, o povo aqui, o que Malaquias está denunciando, é que o povo era mais articulado na bajulação aos homens do que a adoração a Deus. Eles não tinham coragem de ofertar, por exemplo, aos políticos da época, aos governadores, o que estava com defeito, o que estava ruim, mas estavam trazendo isso à casa do Senhor. Eles honravam mais os homens do que a Deus. E às vezes, ainda hoje, temos também essa tendência, a tendência de darmos uma reverência ainda maior aos homens do que a Deus. No falar, no vestir, na postura, no agir. O povo buscava os favores de Deus, mas não queria agradar a Deus. Um outro ponto, além desse perigo de honrar mais os homens do que a Deus, Malaquias estava se referindo aos governadores, porque Malaquias sabia que o povo, quando ia aos governadores, levavam aos governadores presentes e levava sempre aquilo que era melhor. Mas quando viam a Deus, traziam aquilo que não prestava. Uma outra coisa, o perigo de se oferecer a Deus um culto inútil. Deus, irmãos, prefere a igreja fechada do que adoradores que oferecem a Ele um culto hipócrita. E aí, inútil é acender o fogo do altar, se nele nós não vamos oferecer, não é, uma oferta pura. É inútil acender o fogo do altar, se a oferta é imunda, se nossa vida está contaminada, cheias de impureza. Quando Deus não tem prazer no ofertante, Ele também não aceita essa oferta. Obedecer, diz lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz lá o profeta Samuel: obedecer é mais importante do que o sacrificar. A oferta, irmãos, ela só tem validade
se de fato ela for pura. Um outro ponto também interessante, que foi assim na época de Isaías, ainda no versículo de número 13: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Existe uma expressão superlativa no Velho Testamento que diz que Deus é santo, santo, santo. Deus é tão santo que ele não pode compactuar com o pecado dos homens. Foi assim, inclusive, na época do profeta Amós. Amós, lá no capítulo de número 5, versículo 21, 22, 23 e 24. Aborreço, veja o profeta Amós denunciando essa mesma prática. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua lira. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. O nosso Senhor Jesus também vai denunciar, irmãos, práticas como essa, do perigo de se oferecer a Deus um culto inútil. Lá em Mateus capítulo 15, versículo de número 8, o Senhor Jesus vai dizer: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cheio de corruptibilidade. Ou seja, o coração está manchado, o coração está sujo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, ele exortou: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos sacrifícios, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O perigo, irmãos, um outro perigo que a gente identifica também aqui, é o perigo de se enfadar do culto divino. É o perigo de se cansar, não é? Do divino. O perigo da pessoa se acostumar com o sagrado. É muito interessante que, não é? Existem algumas regiões ainda em nosso planeta, como, por exemplo, nos países comunistas, em que o evangelho é proibido ser pregado. Eu já ouvi histórias de igrejas em lugares assim, em que fiéis chegaram a andar 2, 3 dias, irmãos, para ter acesso a uma página da Bíblia Sagrada. E aí a gente entra em nossas casas e a gente vê, não é, assim, Bíblias jogadas, revistas jogadas, assim, aquela, não é, tem gente que tem 10, 15 Bíblias, está ali, algumas empoeiradas. As pessoas estão se acostumando com o sagrado. E aqui Malaquias, no verso 13, ele está falando acerca disso. Voltando aqui ao nosso texto, veja que Malaquias vai dizer: e ainda dizem, que canseira, estão em pecado, estão profanando o culto divino, estão oferecendo o culto inglório, eles estão olhando e dizendo: ah, que canseira, riem dela com desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais, não é? Ou seja, o povo estava dizendo: a gente está cansado, ir para o culto fazer o quê? Uma canseira, estar ali no culto, a gente, afinal de contas, fazer o quê no culto? Eu prefiro ficar em casa, assistindo Silvio Santos, o SBT, assistindo, alguma coisa aí, vendo alguma coisa da internet. Eu estou cansado. O povo estava morrendo, irmãos. Na verdade, o povo já estava morto. E aí, quando nós fazemos as coisas de Deus na contramão da vontade de Deus, nós não vamos encontrar prazer, nós vamos encontrar enfado, não vamos encontrar comunhão, mas distanciamento, profunda desilusão. O pecado, irmãos, é o que faz a gente se cansar. A gente se cansa quando a gente deixa o pecado tomar conta da vida da gente. Fazer a obra de Deus relaxadamente cansa. Um culto sem fervor espiritual, sem vida santa, cansa. Uma pessoa vem à igreja e fica enfadada, nada lhe agrada, a mensagem perturba ela, nunca está bom, sempre tem algum problema, os cânticos não prestam,
ela está enfastiada, o culto passa a ser um tormento, ao invés de ser um prazer, um deleite, né? Parece que é um peso para aquela pessoa, e a gente precisa ter a motivação correta no culto, para que o culto seja prazeroso. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Como diz lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Há um grande perigo, irmãos, um grande perigo de se acostumar com o sagrado. É o que estava acontecendo aqui em Malaquias, é o que estava acontecendo lá com a denúncia do profeta Samuel no capítulo 4, de se enfadar de Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 3, também vai falar desse cansaço do povo, de se cansar de Deus. Ainda aqui o mesmo profeta Jeremias vai falar desse cansaço do povo no capítulo de número 43, versículo 22 e 23. Quando desprezamos o culto divino, nós recebemos o completo repúdio de Deus. Deus rejeita a oferta, como mostra aqui o versículo 10 e 13. Deus rejeita o ofertante e sua oração, versículo 9. Quando nossa vida está errada com Deus, não temos sucesso em nossas orações. Ao invés de ter prazer nesse culto, ele vai dizer que isso é cansado, que isso é enfadonho, é o mal. Ao invés de Deus receber esse culto, ele diz que ele é inútil. E por fim, para encerrar, nós temos também o perigo de se limitar o poder de Deus. De se limitar o poder de Deus. Quando deixamos de reconhecer a majestade de Deus, ele chama outro povo para si, dentre as nações. Foi o que aconteceu com o povo judeu. Foi o que aconteceu com aqueles que eram para receber a Deus, mas desprezaram o Senhor. Verso 5, verso 11 e verso 14, havia esse desprezo ao nosso Deus aqui no texto. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Se ali no meio do seu povo as pessoas não valorizam a Deus e desprezam o seu poder, Deus vai buscar um povo além das fronteiras de Israel. Todos quantos o recebem, todos quantos recebem o Senhor, Deus dá a essas pessoas o poder de se tornarem seus filhos. Mas todos aqueles que o desprezam também serão desprezados pelo Senhor. Nós, amados irmãos, limitamos o poder de Deus quando deixamos de cumprir os propósitos de Deus. Então ele levanta outros para ocupar o nosso lugar no seu reino. Até porque Deus não precisa de nós. Nós é quem precisamos dele. Deus não precisa da nossa adoração. E se a gente não tem interesse, Deus vai atrás de outros, porque seus planos não podem ser frustrados. Que o nosso Deus tenha misericórdia de nós, que possamos, amados irmãos, olhar para as nossas vidas e pensar como tem sido o culto que nós temos oferecido a Deus. Em que pontos nós precisamos mudar, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Não venha até a presença de Deus apresentar a Deus uma oferta maculada, uma oferta doente. Venha a Deus e traga a Ele algo que seja perfeito. Se envolva, é importante a gente se envolver nas coisas do Senhor, servir a Deus. Hoje pela manhã falamos que a adoração, ela envolve o serviço, o trabalho, que nós não adoramos a Deus apenas por meio dos cânticos, que a adoração não está restrita ao templo, mas também quando nós servimos a Deus. Então, se você quer servir a Deus, que bom, faça isso, queira crescer, mas se for fazer, faça com excelência, faça da melhor forma possível. Assim Deus se agradará da tua oferta. Trate da sua vida, trate do seu comportamento,
trata do seu temperamento. Inclusive tem até um livro bem antigo que eu li um tempo, que talvez você não conheça, mas o livro fala sobre temperamento controlado pelo Espírito. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Se você tem dificuldades com relacionamentos, se você tem dificuldade com seu temperamento, se você é pavio curto, lê esse livro, Temperamento Controlado pelo Espírito. Hoje é muito fácil, você pode até baixar da internet. É um livro maravilhoso. Todos nós temos os nossos temperamentos, né? Todos nós temos a nossa forma de ser. Uns é sanguíneo, outro é fleumático, outro é colérico. E a gente está aqui, né? Nessa família cristã. E é natural, irmãos, acontecerem, às vezes, assim, desavenças, acontecerem, né, arestas que começam a surgir ali. E aí a gente precisa trabalhar nos nossos temperamentos, para que a gente possa também estar bem na casa do Senhor. Existem pessoas na igreja que quando chega, né, talvez isso não exista aqui, espero que não, mas tem lugares que quando determinadas pessoas chegam, o ambiente se torna pesado. Né? As pessoas, eita, fulano de tal chegou. Tamanho é o temperamento, né? Tamanho é a opressão que aquela pessoa traz por conta do seu jeito de ser, do seu jeito de agir com outras pessoas. Há cristãos, irmãos, que vêm à igreja, estão intrigados uns dos outros. Eu me lembro que lá na cidade onde eu estava, existiam irmãos lá intrigados por causa de um palmo de terra. Eram crentes da igreja, estavam ali servindo a Deus, mas não conversavam uns com outros, estavam, não é como que usar aqui uma linguagem da época da infância, estavam de mal. Quando a gente era criança, eu me lembro que a gente fazia alguma coisa errada, aí dizia assim, tô de mal, corta aqui. Aí cortava e a gente ficava de mal, passava meses. Aí quando ficava de bem, tô de bem de novo, corta aqui. Aí fazia assim, outro vinha aí, pronto, agora tá de bem. Às vezes tem crentes que se comportam como adolescente, não é? Não, tô de mal, aí corta aqui, aí corta e não se fala, não se vê. Se odeia por causa de coisas tão supérfluas que vai ficar aqui, irmãos. A vida é tão passageira. E tem gente que é assim dentro da igreja, não se fala, são intrigados, guardam rancor. E quando a gente guarda rancor, até a psicologia fala isso, irmãos. É provado psicologicamente que pessoas que guardam rancor no coração, elas adoecem. E as doenças começam a se manifestar de várias formas. Tem um livro, que eu li uma vez, que é O Corpo Fala. O corpo fala. Pessoas que começam a ter urticárias, pessoas que começam a ter dor de cabeça, pessoas que começam a ter ataque cardíaco, pessoas que começam a ter comportamentos assim, às vezes é resultado de ódio que a pessoa está guardando dentro do coração. A pessoa não liberou, usar essa expressão, liberou o perdão, a pessoa não conseguiu perdoar, continua guardando aquele ódio e ela vai adoecendo. E ela morre até mais cedo. E às vezes está na igreja desse jeito, irmãos. Essa é uma aplicação que eu estou tentando trazer aqui para nós. Somos sim pecadores, nós, já falei aqui, habitamos em um corpo que carrega a herança maldita do Éden, mas nós precisamos trabalhar essas coisas em nós, para que a gente possa vir suaves, para que a gente possa vir tranquilos, para que o culto não seja um peso. Tem gente que já chega na igreja com raiva, ninguém sabe nem de quê, ele já senta no banco com raiva, com a cara emburrada desse tamanho, já senta ali, ninguém sabe que ele está com raiva de quem, mas já está ali, com raiva, Deus e o mundo. Você olha para ele, parece assim que ele chupou limão, não é a ideia. Pessoa azeda o tempo todo, já viu aquele crente que é azedo 24 horas? Tem pessoas que ficam brincando, dizendo, pastor, o senhor nem parece que tem 50 anos. Qual é o segredo da juventude? Eu disse, é sorrir muito, ser feliz, ser alegre, brincar, dentro do limite, não é? Dentro do limite, mas a gente precisa ser assim, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero ser assim o tempo todo. Nunca fui diferente quando eu era, antes de ser pastor, quando eu me tornei pastor. Aí tem gente que diz, Alexandre, não muda, continua do mesmo jeito, brincalhão, desse jeito. E precisa mudar porque eu me tornei pastor. Agora eu vou andar assim, agora eu sou pastor, não é? Vai andar assim todo duro, nariz empenado, porque agora eu sou pastor, agora eu sou presbítero. Então, não, irmãos, a gente precisa ser alegre, a gente precisa demonstrar essa alegria às pessoas, tire essa cara azeda, seja feliz, venha a Deus cultuar com alegria, venha à igreja, sinta-se bem aqui, é tão bom a gente estar aqui, terminar, a gente se falar, conversar, infelizmente não pode abraçar. Deus quer de nós um culto assim, irmãos. Que o Senhor em Cristo muito nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus santo e Deus amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra.
queremos nos colocar diante do Senhor, com reverência, e pedir que Deus tenha misericórdia, o Senhor tenha misericórdia de nós. Se temos oferecido a Deus um culto em glória, se existem aspectos em nossa vida que precisam mudar, se existem pecados que precisam ser tratados, rancores do nosso coração que precisam ser sanados, ó Deus, nos ajuda, para que possamos chegar no templo do Senhor, suaves, leves, felizes, e oferecer um culto glorioso ao Teu nome. Cuida de cada um dos irmãos, cuida daqueles que estão enfermos, Pai. Tenha misericórdia da nossa cidade, de pessoas que têm parentes aqui nesse momento doentes, acometidos por essas viroses que estão aí tomando conta da cidade, a Covid, a influenza e tantas outras viroses. Tenha misericórdia, Pai. Cuida do Teu povo, ajuda o Teu povo a não se cansar do Senhor, ajuda o Teu povo a, mesmo em face de tudo isso que a gente está vivendo, que eles venham ao templo, que eles venham te cultuar, que eles saiam de casa, venham para cá se alimentar, se fortalecer. Obrigado, porque o Teu Espírito trouxe esses que aqui estão. Que o Senhor dê a cada um deles uma semana de paz, uma semana gloriosa, uma semana feliz. Ajuda esses irmãos, Pai. Livra-os do mal, afasta-os do pecado, afasta Satanás de tentá-los, e que em nome de Cristo eles possam ser sempre uma bênção para a glória do Senhor. Que a vida deles aqui e lá fora seja um exemplo. Assim rogamos ao Senhor, livra de nós de oferecer ao Senhor um culto em glória. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Oi? Nós vamos continuar cultuando ao nosso Deus também, com as nossas ofertas, dízimos e ofertas. As pessoas que aqui estão, que são visitantes, não se sintam constrangidos em participar desse momento. Esse é o momento daqueles que são membros da igreja. No entanto, se você sentir o desejo de poder adorar a Deus com aquilo que Deus tem te dado, você pode fazer. É um privilégio, irmãos, em face de tantas dificuldades que o nosso país enfrenta, a gente poder se dirigir ao gasofilácio e ofertar a Deus. Que possamos fazer isso com alegria, como diz a Escritura, não por constrangimento, mas espontaneamente, com alegria. Então nós vamos ser dirigidos por um cântico, um grupo de louvor. Enquanto o grupo estiver cantando, você pode se dirigir até o gasofilácio para depositar seu dízimo e sua oferta. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te
teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Irmãos, antes de fazer a oração final, queríamos só avisar que amanhã haverá reunião do Conselho, 19h30, que havia sido marcado para o sábado passado, mas foi adiado para amanhã. Terça-feira também haverá reunião da Escola Dominical, da liderança da Escola Dominical. Acredito que 19h30 também, né? Terça-feira. E tem mais alguma outra reunião? Sexta-feira vai ter... Quarta-feira nós nos reunimos aqui mais uma vez, pedimos que os irmãos venham participar, irmãos, do culto de oração, do culto de doutrina. Não deixe de vir, é importante você orar. Todo crente precisa orar. A gente já vive numa vida tão corrida e o dia que a gente tem de poder estar aqui na igreja para orar, a gente não vem. É importante a igreja estar aqui para um momento de oração. Estamos felizes, mais uma vez a gente quer ratificar pela aquisição das bancadas, não é? E do púlpito, do gasofilácio, da mesa. Deixou tudo bem mais confortável e bonito. Só tenham cuidado quando vir à igreja, não trazer nenhum tipo de objeto cortante, alguma coisa no bolso, não é? Com algum botão que enfim, porque esses bancos são bem, não sei se você percebe, o tecido é bem sensível, não é? Se tiver alguma coisa assim cortante, ele pode rasgar facilmente. Então vamos zelar, ter cuidado. O pastor Armando falou pela manhã que já 60%, né, já foram pagos do banco, faltam 40%, que foi dividido em cheques. Pedir a Deus que Deus abençoe a vida financeira da igreja, de forma que a igreja possa honrar com o compromisso de pagar toda a bancada. E se Deus quiser, quem sabe um dia, né, outros projetos aí de forrar a igreja, de climatizar, quem sabe, não é, irmãos? Vamos estar orando por isso, isso é possível. Aqui não é tão quente como Mossoró, viu? Quando eu cheguei em Mossoró, eu fui pastor em Mossoró, na igreja central de Mossoró, e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá foi pedir o conselho para comprar ar-condicionado, porque lá era quente. Quente não era brincadeira não. A gente estava no púlpito assim, sentia o sol escorrendo.
compramos 4 central de ar, e aí todo mundo ficou feliz, né? O pessoal vinha, tinha uns que dormia, né? Esse é o perigo de botar ar-condicionado, o povo começa a dormir, né? Fica confortável demais, o povo vai dormir. Mas foi uma bênção, né? Mudou tudo. Então vamos orar também por isso. Ok, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar com a bênção apostólica. Quando sair, não deixe de falar com seu irmão, não é? De dar um sorriso para ele. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito sejam sobre nós, sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Sim, só uma última coisa, amanhã, se Deus quiser, minha esposa lá